Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o James Rodrigues, recém-formado em nutrição e, bom, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês o que são as calorias, o conceito das calorias, a sua importância metabólica, o impacto para o emagrecimento e também para o ganho de massa muscular. Afinal, o que são as calorias? Nós temos uma quilocaloria, que é uma unidade de medida que vocês vão encontrar geralmente nos rótulos, nas embalagens, toda vez que quando vocês olharem um produto, vão estar em uma quantidade de quilocalorias. Agora, uma quilocaloria contém 1000 calorias, que é esse CAL minúsculo, tá bom? Então, 1000 calorias representa uma quilocaloria. Sabendo disso, nós temos duas unidades de medida que vocês vão mais estar visualizando aí quando vocês vão ver uma prescrição de dieta ou um plano alimentar específico, tá? Que se refere-se a quilocaloria por dia e quilocalorias por quilograma de peso corporal. Então, quando nós falamos de quilocaloria por dia, se refere-se à quantidade total de energia que uma pessoa consome ou precisa durante o seu dia. Agora, quilocalorias por quilograma de peso se refere-se a um contexto específico. Por exemplo, na nutrição clínica, é muito utilizado em hospitais para estimar uma quantidade específica de calorias que um determinado indivíduo precisa para sua alimentação, certo? E também é muito utilizado também no contexto esportivo, pois trabalhamos também com calorias por quilo corporal para determinados indivíduos. Vocês vão visualizar um pouco mais para frente em outros vídeos onde eu vou falar sobre os macronutrientes, como que isso funciona na prática. Então, os macronutrientes se baseiam em carboidrato, proteína, gordura e álcool, certo? Então, nós temos para 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Para 1 grama de proteínas, 4 calorias. Para 1 grama de gordura, 9 calorias. E para 1 grama de álcool, 7 calorias. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como nós podemos visualizar como nem toda caloria é igual, certo? Então, você tem um chocolate que representa 500 calorias, onde você tem ali açúcar, gordura, alguns outros aditivos adicionados que representam ali aquele chocolate. Em outro contexto, nós temos uma refeição completa com arroz, frango, brócolis, e as duas se distinguem, primeiro, na composição de macronutrientes. Enquanto uma você tem proteína, gordura, fibra, no outro você só tem açúcar e gordura. E qual a resposta glicêmica e insulínica de cada uma? No chocolate, você vai ter uma rápida absorção dos açúcares, então você vai rapidamente elevar a sua glicose sanguínea, na sua corrente sanguínea, onde o seu corpo vai enviar informações para produzir insulina. E essa insulina, ela é produzida de uma maneira lenta, só que a sua glicose, o açúcar que já está presente no seu sangue já está alto, já está enviando informações para o seu corpo fazer alguma coisa, estocar de alguma forma, utilizar para células. E enquanto a insulina não chega para enviar essa glicose para as células, o nosso corpo tem uma reação que é o seguinte: estocar em forma de triglicérides no nosso corpo. Então você estoca o excesso de açúcar no sangue em forma de gordura, certo? E como que é a digestão e absorção dos dois? Falando sobre o exemplo de proteína, né? De proteína e fibra e carboidrato, que é o prato de arroz, frango e brócolis, você tem uma absorção mais lenta por conta das fibras e por conta do teor de proteínas. Enquanto nessa refeição você leva horas para ser digerido, então você tem uma absorção lenta com um nível de energia mais linear. Agora, quando você consome o chocolate, por ele ser rico em gordura, que já é uma forma pronta para o seu corpo estocar, você também tem açúcar. Então, é uma absorção muito rápida que leva minutos, em 30 minutos talvez, até 40, você já absorveu totalmente as calorias daquele alimento. Então, ele dá um pico de energia, depois cai, só que o seu corpo ele ainda entende que precisa produzir hormônios de forma linear. Só que você já deu o pico e já caiu. E rapidamente você sente fome por conta desse pico muito alto que cai rapidamente. Já com uma alimentação completa, você tem essa dispersão de energia mais lenta, então você se sente mais saciado por mais tempo.
E para os nossos hormônios, dos nossos corpos, né? Quando você consome uma gordura saudável, um alimento rico em micronutrientes, vitaminas, minerais, alguns compostos ativos ali que vão fazer bem para o nosso corpo, você tem o oposto, que vai te causar uma inflamação, que vai te causar um prejuízo na sua performance, que vai atrasar o seu emagrecimento, ou até mesmo na sua fase de ganho de massa muscular. Você vai acumular mais gordura, porque não tem presente ali as proteínas, as gorduras saudáveis, as fibras que vão facilitar a absorção e vão ajudar a sua saúde intestinal, entende? Então, tudo isso é um contexto para você pensar o que? Existe uma sinergia entre o que você come e o que o seu corpo produz como resultado. Então, nós temos aqui as calorias que entram e as calorias que saem, e como o nosso corpo reage. Então, quando você está em déficit calórico, você busca o emagrecimento. E quando você está em superávit calórico, você está em busca de ganho de massa, ganho de peso consideravelmente magro. E para isso nós temos o balanço energético, que é o contexto entre gasto energético total e o gasto energético basal. O basal, basicamente, é a quantidade de calorias que o seu corpo necessita para manter as funções vitais. E o gasto energético total é as calorias que o seu corpo precisa para as funções vitais, mais as suas atividades diárias. E só quero desmistificar algo aqui, que é o seguinte: as calorias engordam, né? Muitas pessoas vão pensar, não vou comer tal alimento porque é rico em calorias, mas se você estiver no contexto de qualidade e quantidade, o seu corpo vai interpretar esse alimento como algo positivo, algo que está agregando uma resposta hormonal positiva, uma resposta de reparação de tecidos positivo, uma resposta de redução de inflamação. Então você reduz diversos marcadores no seu corpo só de você estar fazendo uma boa escolha alimentar. Agora eu vou falar um pouco sobre como você pode calcular suas calorias e como você pode encontrar essas calorias. É muito utilizado a fórmula Mifflin, STGO. Eu vou mostrar o exemplo de fórmulas para homens e para mulheres no próximo slide. Mas no momento eu tenho também uma ferramenta em meu site que você pode estimar essas calorias. Você pode ter o acesso em jamesnutri.com/planner. E basicamente nesse aplicativo você pode colocar o seu objetivo, que é de perda de peso, manter peso ou ganhar peso, já com um gráfico de estimativa. Ele te mostra semana por semana quanto de peso que você pode ganhar ou perder de acordo com o seu objetivo. Então aqui ele já te mostra a sua taxa metabólica basal, as calorias diárias que você deve ingerir e algumas outros dados, um gráfico ali que é muito interessante de você estar conferindo, tá? Então aqui eu tenho uma fórmula para homens e uma fórmula para mulheres. Você pode printar, tá? Isso aqui, porque você pode fazer o seu próprio cálculo para você ter esses dados em mãos e ver como que isso funciona na prática. Mas falando sobre prática, vamos entrar aqui no meu site e utilizar a ferramenta que eu acabo de falar para vocês. Bom, tá aqui, né, a minha ferramenta. Ela é bem intuitiva, muito fácil de mexer. Aqui nós vamos colocar o meu peso. Eu me encontro hoje com... vou colocar meu peso inicial, que foi 82 quilos. Eu tenho um desejo de diminuir para 78 quilos. Eu tenho 1,82 de altura, 30 anos de idade. Sou do sexo masculino. Eu tenho fator de atividade. O nível de atividade é de 3 a 5 dias por semana. Eu quero chegar nesse objetivo em 2 meses. Então são 8 semanas. Calcular plano. Aqui ele já me gera a quantidade de calorias diárias que eu preciso ingerir, que é de 2.260 calorias, onde eu vou ter uma perda por semana de meio quilo. E aqui nesse gráfico ele me mostra a evolução até eu chegar no meu objetivo, que é os 78 quilos. Então vocês podem utilizar isso aqui de forma estratégica para vocês irem acompanhando semana após semana o seu grau de evolução, se precisa ou não readequar alguma quantidade de calorias. E aqui a gente tem a ingesta de carboidratos, proteínas e gorduras, como eu comentei com vocês. Cada valor desse aqui representa um número de calorias, como vocês aprenderam. E
chegando ao final. Aqui eu já estou no meu dia 33 de cut, como vocês podem visualizar no vídeo. E é isso, pessoal. Me sigam lá no Instagram, James Rodrigues Nutri. Acessem o meu planner, que é totalmente de graça e de fácil acesso, tá? Aqui tem o QR Code do grupo, de um grupo onde eu estou compartilhando algumas informações, tirando algumas dúvidas, ajudando vocês aí nas suas estratégias, totalmente de graça, mas com o objetivo de enriquecer essa comunidade. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem precisa dessas informações e até mais.